Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje, nesse dia 11 de fevereiro de 2025. Jogos da NBA sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo. Temos poucos jogos hoje, então vamos acelerar aqui o nosso vídeo para ele ficar bem dinâmico para vocês, mas não se esqueçam de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 120 likes para a gente trazer mais vídeo para vocês amanhã. Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, mesmo que discordem de tudo que a gente está falando, é sempre bom ter uma segunda opinião. Para quem nunca conheceu o nosso grupo VIP, vou deixar aqui do lado um valor promocional de apenas R$30 no primeiro mês para vocês participarem. Tem também desconto ali no plano para a temporada completa. Chama no WhatsApp e vocês vão garantir as melhores odds, os melhores favoritos da noite, as melhores zebras, melhores jogos over-under, guias e e-books para você ser bem lucrativo, dicas de como apostar contra e a favor de cada uma das franquias, seus principais pontos fortes e fracos, e muito mais. E comentem, qual o seu palpite preferido para hoje? Se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, não tem problema, comentem aqui embaixo por que vocês discordam, vai ajudar muito a galera, beleza? Começando aqui com 76ers e Raptors e Pacers e Knicks, porque aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês, não poderia ser diferente. Vamos contar aqui com a boa pontuação do Joel Embiid, que joga hoje em casa, depois de um longo tempo de descanso, digamos que forçado. Vamos dar sua pontuação mínima, mais de 21,5 pontos contra esse adversário que vem desfalcado de Brandon Ingram, RJ Barrett, Jacob Poeltl, ou seja, eles estão desfalcados também de seus principais protetores de área e jogadores mais altos. Enquanto que do outro lado, a gente espera que o New York Knicks consiga pontuar bem, mesmo jogando fora de casa contra essa defesa frágil do Indiana Pacers, que por mais que tenha apresentado pequenos sinais de melhora, ainda é uma defesa que não se importa em sofrer tantos pontos. Eles jogam no ritmo alto e eles contam com seu ataque para saírem vencedores dos jogos. Odd em torno de 50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Bom, mas por que a gente acredita nisso? O Joel Embiid marcou 27,4 pontos nos últimos 10 jogos que fez, ele superou a casa dos 21,5 e 90% dessas partidas. O único jogo em que ele ficou abaixo foi esse contra o San Antonio Spurs, que ele jogou 14 minutos apenas. Eu não me lembro se esse jogo foi o jogo no qual ele foi expulso ou ele saiu lesionado. Se eu não me engano, ele foi expulso logo no começo. Então, todos os jogos em que ele teve uma minutagem assim normal, ele conseguiu produzir bem. A gente sabe que é um dos jogadores com mais volume que tem na liga, ele tem muitos arremessos por minuto e mais do que isso, ele é bem dominante. Ele deve enfrentar assim um garrafão órfão do Toronto Raptors, desfalcado de jogadores importantes, portanto, ele deve conseguir produzir bem jogando em casa, principalmente porque o Raptors é um time que já não se importa tanto com a temporada daqui para frente. Eles ainda têm um grande defensor ali de garrafão, que é o Scottie Barnes, mas se tem um time que ainda busca uma vaga na pós-temporada dentro dessa partida é o 76ers, tá? Eles ainda têm chance de pegar um play-in de acordo com o projeto, com as contratações feitas. Eles querem jogar a pós-temporada, enquanto que o Toronto pensa no futuro, pensa em perder de propósito e conseguir uma boa colocação no draft. Eles não devem ser tão intensos na defesa assim, e já começou a aparecer aquelas lesões misteriosas, entre aspas, de jogadores importantes que não estarão em quadra, simplesmente para você perder e falar, perdemos porque o RJ Barrett não jogou, o Brandon Ingram não jogou, o Jacob Poeltl não jogou, aquela velha desculpinha, né? Enquanto que a gente tem aqui entre Knicks e Indiana, dois times que estão à vera nessa competição. O Indiana Pacers joga em casa. Quando a gente olha aqui seus aspectos defensivos, a gente está falando de um time que não é perfeito defensivamente. Como eu disse, por mais que tenha melhorado recentemente, eles ainda estão mais perto das 10 piores defesas do que das 10 melhores. O Knicks é o segundo ataque mais eficiente da NBA, e o Indiana jogando em casa deve ditar o ritmo dessa partida, é o sexto time que menos gasta o relógio na NBA, com isso a gente deve ter muitas posses de bola por minuto hoje. O Indiana Pacers tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de mano a mano na liga, e nos últimos 10 encontros contra os Knicks, eles sofreram 113,4 pontos de média, e nos últimos dois, especificamente os dois únicos dessa temporada atual, eles sofreram 123 e 121, mesmo sem jogar prorrogação. Olho em jogadores de mano a mano ali do lado do New York Knicks, que devem produzir bem contra essa equipe do Indiana Pacers, que joga no ritmo alto, vai ceder muitas posses por minuto. E outra coisa, o Indiana é um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, por isso a gente pode ter alguns pontos fáceis para hoje. E agora, vamos falar a respeito de um jogador no jogo entre Detroit Pistons e Chicago Bulls, jogo de enorme rivalidade ali na Conferência Leste. Teremos o Detroit Pistons como visitante contra uma defesa frágil do Chicago Bulls, até por isso eu acredito em pelo menos 10 assistências do Cade Cunningham, o principal jogador dessa partida. Ele deve vir aí para um duplo-duplo hoje, não duvido nada, mas acredito que vai ser através das assistências em que ele vai se destacar, beleza? Por que eu acredito nisso? Bom, a equipe do Chicago Bulls é a quarta pior defesa da NBA por 100 posses de bola e o terceiro time mais rápido, ou seja, é um time que cede muitas posses e de todas essas posses cedidas, em grande maioria,
eles sofrem muitos pontos. Quando a gente vai aqui para play type e a gente observa aqui jogadas como, por exemplo, pick and roll man, que é uma jogada na qual o armador geralmente conecta com os jogadores bigs, a gente tem o Chicago Bulls como o time que mais permite tentativas de arremesso dessa forma, sendo também aqui o time mais vazado na NBA em jogadas desse tipo, por isso que é muito fácil você conseguir assistências ali geradas contra esse adversário. O Bulls é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga. Quando a gente coloca aqui especificamente para a posição de armador, que é a posição do Cade Cunningham, a gente está falando de um time que é o que mais cede assistências por jogo em toda a NBA. Nos últimos 4 jogos do Cade Cunningham, ele teve 12,5 assistências de média, conseguiu pelo menos 10 em 3 dos últimos 4 jogos, ficou por apenas uma contra os Cavs e contra o próprio Chicago Bulls. Ele terminou com 15 assistências naquela oportunidade. A gente também está falando aqui de um Chicago Bulls que, se a gente for observar a quantidade de pontos que eles sofrem com poucos dribles, eu já vou explicar para vocês o porquê que isso é importante. A gente tem aqui o Chicago Bulls, que é o time mais vazado em pontos com apenas um drible. Em pontos com 0 dribles, o Chicago Bulls é um dos 5 mais vazados também. E com 2 dribles feitos assim, o Chicago Bulls é o time que mais sofre pontos. Por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas vezes o jogador dá uma assistência e o seu companheiro ali faz 3, 4, 5 dribles, e aí a mesa acaba não computando como assistência. Então, quanto menos dribles, mais fácil da mesa interpretar que quem criou o espaço daquela jogada, daquele arremesso, foi o cara que passou a bola e não necessariamente quem tá conduzindo, quem pontuou. Então, por isso que é muito importante a gente ficar de olho nessa questão dos dribles, e é por isso que o Chicago Bulls cede tantas assistências também, porque para você pontuar contra eles, você não precisa bater muito a bola, apenas 2 dribles, 3 ali é o suficiente, muitas vezes 1 ou 0 também. É por isso que Cade Cunningham pode conseguir boas assistências, beleza? E para finalizar o nosso vídeo, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like se ainda não deixaram e conferirem o link na descrição da BetWinner, casa de aposta que é parceira aqui do canal. Com o cupom Cesta de Trade você adquire bônus de até 100%. Leiam as regras antes de qualquer coisa para poder participar. A gente também pede encarecidamente vocês que sigam a gente no Instagram, @Cesta de Trade, vai ter conteúdo exclusivo lá, principalmente nessa semana do All-Star Game. Falando aqui a respeito de Suns e Grizzlies, nós temos aqui um jogo no qual é difícil você tirar alguma coisa no pré-jogo, tá? O Bradley Beal tá de fora hoje, dos mais importantes, e a gente tem como dúvida aqui o Grayson Allen, eu diria que o segundo mais importante para essa partida aqui. Bom, aqui eu acredito em um over, tá? Na pontuação, porque o Memphis é um time que joga e deixa jogar, principalmente fora de casa, a defesa deles piora bastante, e a gente tem muito poder de fogo dos dois lados do jogo. A gente tem uma defesa terrível, que é a do Phoenix Suns, 2 ótimos ataques, 2 ataques de top 10, no caso, as duas franquias que se envolvem, e o Memphis Grizzlies que gosta de acelerar, gosta de jogos com muitas posses. Vamos de acima de 239,5 pontos, mas sinceramente, esperem essa linha baixar o máximo possível no ao vivo, pegar a linha acima de 231,5 no over. Tenho certeza que vai acontecer, porque o Phoenix é um time que gosta de jogar no ritmo mais cadenciado. Então, consequentemente, essa linha ela é bem arriscada, mas é que esse jogo é aquele famoso ou é over ou não é nada, tá? A gente tá falando aqui do 5º melhor ataque da NBA e também de um Phoenix que tá sempre ali transitando no top 10. Como eu disse pra vocês, uma defesa terrível, que é a do Phoenix Suns, é a 6ª pior da NBA, e de um time muito rápido. O Memphis é o time mais rápido da NBA, também são o segundo com melhor aproveitamento em rebotes ofensivos. Ou seja, eles podem conseguir pontos de segunda chance, corrigindo arremessos errados, e com isso o over se torna uma realidade mais factível. Quando a gente pega aqui os últimos 20 jogos fora de casa do Memphis Grizzlies, a gente teve uma média de mais de 245 pontos produzidos nas partidas em que eles se envolveram. Eles marcaram 124,8 de média, sofreram 121,5 e superaram esses 239,5 que a gente busca para hoje nos últimos 5 jogos consecutivos, e ficou por apenas 2 pontinhos aqui contra o Houston Rockets de ampliar essa sequência para 6 e, consequentemente, conectando aqui com o jogo do Minnesota e ampliando para 7 jogos seguidos acima disso. Ou seja, em 6 dos últimos 7 jogos superamos essa marca dentro dos jogos fora de casa do Memphis Grizzlies, que, quando a gente pega aqui numa lista em geral da NBA, eles são o 7º melhor ataque da NBA, sofrendo 110,8 pontos por 100 posses, mas quando a gente faz aqui esse filtro para eles jogando fora de casa, a gente pode observar que desses 110,8 pontos sofridos por 100 posses, a gente tem um aumento aqui para 114,11. Eles não são nem top 12 ali, melhores defesas jogando fora de casa da liga, então a queda é bem evidente, e a gente deve ter aqui dois times, né, talentosos o suficiente para produzirem bem. Lembrando, esses overs recentes aqui do Memphis, nem sempre eles enfrentaram ataques espetaculares. O próprio aqui Minnesota Timberwolves
e o Toronto Raptors nem são times de elite ofensiva, mas geralmente eles puxam essas linhas para cima, e de toda essa média impressionante que eles têm aqui nos seus jogos de pontos produzidos, a gente não teve nenhuma, né, prorrogação jogada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like também, conferir o nosso grupo VIP aqui do lado, preço promocional para quem é novo, apenas R$30, conhecer o nosso projeto e ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo lá do VIP. Muito obrigado pela sua audiência e falou!